Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorre, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui para mais uma palavra abençoada ao teu coração. E hoje eu gostaria de falar sobre blasfêmia, né? O que é blasfêmia, né? Há muita confusão entre as pessoas acerca desse assunto também, é um assunto popular, mas que é importante que eu e você, como cristãos, né, a gente procure o conhecimento, a sabedoria de Deus para que a gente possa ser estudado e fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor e não falar besteiras, né? Às vezes a falta de conhecimento nos prejudica, né? E que todas as pessoas que estão me ouvindo possam ser abençoados através dessa palavra. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal para que se inscrevesse, porque eu desejo todos os dias te mandar uma palavra abençoada diretamente do coração de Deus para seu ensino, sua reflexão e seu crescimento espiritual. Então vamos lá, sem mais demoras. O que é blasfêmia, né? Qual é o significado bíblico? O que a Bíblia fala, né? Bom, a blasfêmia é falar mal de Deus e das coisas do Senhor. Blasfemar também significa insultar a Deus, difamar ao Senhor, dizendo mentiras sobre o nosso Deus, o nosso Criador. Quem blasfema, irmão, mostra que despreza Deus, né? Que não ama o Senhor. E a nossa atitude deve ser de amar e respeitar a Deus pelo ser nosso Pai e por ser nosso Criador. Porque Ele é poderoso, Ele é perfeito em tudo que Ele faz e Ele ainda nos ama. A blasfêmia nada mais é do que rejeitar a Deus de forma consciente. Nós precisamos entender. Eu queria deixar aqui para você alguns exemplos sobre blasfêmia, né? Por exemplo, rejeitar a Jesus como Senhor e Salvador, quando você rejeita, isso é blasfêmia. Isso é blasfemar contra Deus. Você já ouviu alguém amaldiçoar a Deus? Reclamar, murmurar, falar mal, amaldiçoar? Isso é uma blasfêmia contra Deus. Falar mal, né, do Senhor, da igreja, da obra, daquilo que Deus tem feito e tem prestigiado o ser humano, isso é um pecado de blasfêmia. E também, irmãos, atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás, né? Tem gente que faz esse tipo de coisa, é uma coisa extremamente maldosa. E isso é blasfêmia, né? Então, assim, a blasfêmia na Bíblia, no Antigo Testamento, melhor dizendo, né? É uma coisa muito séria, irmão. E as pessoas, eles levavam tão a sério esse tipo de atitude que daria com finalidade a morte por apedrejamento. Olha o que Levíticos 24, capítulo 24, melhor dizendo, versículo 15 vai dizer: em seguida comunicarás aos filhos de Israel o seguinte: toda pessoa que amaldiçoar o seu Deus levará o peso do seu pecado. Aquele que blasfemar o nome de Yahvé, ou seja, Deus, deverá morrer, e toda a comunidade o apedrejará. Quem seja estrangeiro ou natural, ou seja, israelita da terra, né, será executado caso blasfeme o nome de Deus. Então vocês podem ver aqui em Levíticos capítulo 24, verso 15, que o pecado de blasfêmia era um pecado gravíssimo, que a finalidade era a morte por apedrejamento, né? O amor e o respeito que a gente tem que ter por Deus, irmãos, tem que ser a base da nossa vida. Assim como era a base da nação de Israel. Blasfemar era um pecado muito grave e que não podia ser tolerado nos tempos antigos e não deve ser tolerado nem nos tempos atuais, meu, seu. A gente não pode também nem deixar as pessoas blasfemar. A gente tem que ensinar realmente qual é a vontade de Deus. Jesus avisou que a blasfêmia é um pecado sério, né? Não há salvação para quem blasfeme e quem rejeita a Deus completamente e, além de tudo, se recusa a pedir perdão, né? Suas ações, como os fariseus fizeram quando eles acusaram Jesus de trabalhar para o diabo, né? O versículo de Mateus 12, 24 vai dizer o seguinte: mas os fariseus ouviram isso, murmuraram:
esse homem não expulsa demônios senão por meio de Belzebu, o principal dos demônios. Então, irmãos, atribuir as coisas de Deus, a obra do Senhor, os sinais, os milagres, aquilo que Deus faz a Satanás é blasfêmia. Eles usavam as acusações de blasfêmia para virar o povo contra Jesus naquela época, irmão. Porque a blasfêmia é um pecado muito sério que trazia revolta para o povo. Em João capítulo 10, verso 31, vai dizer o seguinte: e por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus o interpelou. Eu tenho-vos revelado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras vocês quereis me apedrejar? Os judeus responderam assim: por nenhuma das boas obras nós o apedrejaremos, mas sim pela blasfêmia, porque tu, sendo um simples homem, te faz passar por um Deus. Irmãos, você entende que a blasfêmia é algo muito sério? Aqui, os fariseus estavam atribuindo diretamente a Jesus, né, o pecado de blasfêmia, dizendo que tudo que ele estava fazendo, né, era coisa do diabo. O negócio é muito sério. Algumas pessoas podem até perguntar: pastor, o pecado de blasfêmia tem perdão? Depende. Eu quero esclarecer isso também nesse vídeo para você. Sim, o pecado de blasfêmia, irmão, sim, tem perdão. Se a pessoa se arrepender. Se a pessoa não se arrepender, não tem como ela se salvar, vai ser condenação, né? O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que Deus vai falar: aquele que blasfemar contra Deus tem perdão. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo tem perdão. Mas aquele que blasfemar contra... Ou melhor, aquele que blasfemar contra Deus tem perdão, aquele que blasfemar contra Jesus Cristo tem perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não haverá perdão. Portanto, irmãos, eu quero que você escute bem esse versículo. Mateus, capítulo 12, verso 30, vai dizer o seguinte: quem não está comigo está contra mim, e aquele que não colhe comigo espalha. Portanto, eu vos assevero, todos os pecados de blasfêmia serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo, olha só, contra o Espírito Santo, não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem nessa época e nem nas futuras épocas, né? Então que você guarde isso, porque é algo muito sério, irmão, porque você nunca ouse falar contra o Espírito Santo, né? Quem comete esse pecado e não se arrepende, porque o verdadeiro arrependimento acontece pela ação do Espírito Santo, e a pessoa rejeitou a Deus. Então, se você ama a Deus e você blasfema, irmão, você tem que pedir perdão. Porque se você não pedir perdão, você corre o risco de acabar perdendo a sua salvação. Então, voltando para fixar, aquele que peca contra Deus tem perdão, aquele que blasfema contra Deus. Aquele que blasfema contra Jesus Cristo, o Filho do Homem, há perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo é condenação na certa. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É realmente você atribuir os sinais, os prodígios e as maravilhas daquilo que o Espírito Santo está fazendo a Satanás. Dizer que não é de Deus, que aquilo é uma mentira, que aquilo é uma farsa, que é Satanás que está trabalhando. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, irmão. Então guarda no teu coração, porque isso é um ponto de atenção dentro das Sagradas Escrituras, que você possa perseverar todos os dias, que você possa ser uma pessoa que cuide das suas palavras, que você não venha errar, que você não venha blasfemar nem contra Deus, nem contra o Filho do Homem, nem contra o Espírito Santo, que a tua boca não seja para a maldição, mas seja para a bênção, porque Deus te chamou como sacerdote, ministro, embaixador do Evangelho, para abençoar a vida das pessoas e não para amaldiçoar e nem para murmurar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que me ouvem nesta manhã, que elas possam ter a ciência, meu Pai, da necessidade e da importância de nunca blasfemar contra o Espírito Santo, que eles nunca caiam nesse pecado,
não por eles e nem por outros, nem porque os outros estão falando também, Senhor. Que eles possam ser prudentes em sua palavra, que eles possam sempre elogiar o Senhor, glorificar, exaltar o teu santo nome, porque tu és digno de toda honra e toda glória, papai. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Seja você também um evangelista do reino de Deus, irmão. Encaminhe para o máximo de pessoas que você conhece esse vídeo para nos ajudar a evangelizar. Amém?